A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Estamos aí para mais um domingo, mais uma escola bíblica dominical. A lição de número 9 nesse segundo trimestre de 2020. Hoje, 31 de maio de 2020, diz que o mistério da unidade revelado. Esse é o tema da nossa escola bíblica dominical. O texto áureo está em Efésios capítulo 3 e versículo 5, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A verdade prática diz que Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. E a leitura bíblica em classe, que está em Efésios capítulo 3, versículo 1 ao 13. Você vai ler na sua casa Efésios capítulo 3, versículos de 1 ao 13, leitura bíblica em classe, do que vamos discorrer aqui nesta escola bíblica. O tópico primeiro diz que o mistério oculto no Antigo Testamento. O conceito bíblico, subtópico 1, o conceito bíblico de mistério. Então, o que significa? O conceito bíblico mistério. Mistério significa secreto. Significa doutrina secreta. É um segredo, é algo oculto, é algo guardado. Mistério seria aquilo que ainda não é revelado. Vai nos dizer aqui que significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. O subtópico 2, o desconhecimento do mistério. Quando diz a palavra de Deus em 3:5, o nosso texto áureo, que noutros séculos não foi manifestado como agora, essa expressão como nos deixa claro de que foi manifestado. Estava ali aquela revelação, mas não como agora. Isso se daria a conhecer de uma maneira melhor, isso seria revelado de uma maneira mais clara, agora no Novo Testamento, sendo através dos profetas, através dos apóstolos, aos quais vimos em lições anteriores já o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, nós temos que lembrar, temos que aprender de que a revelação ela é progressiva. O Novo Testamento atesta o Antigo Testamento, não que precise ser atestado, porque é o cânon das Escrituras. Se fechou os 66 livros Antigo e Novo Testamento, são palavras de Deus. Mas a fotografia que existe no Novo Testamento era somente um negativo no Antigo Testamento. O embrião do Antigo Testamento é o corpo formado hoje. Então, a revelação ela é progressiva. E Paulo, nas suas epístolas, assim como aqui estamos em Efésios, ele vem revelando a palavra de Deus, ele vem tornando claro aquilo que era guardado, aquilo que era oculto, aquilo que era um segredo. Paulo já tem aqui revelado em Deus o mistério do próprio Cristo, do próprio Messias, que não era tão esclarecido no Antigo Testamento, fica claro no Novo Testamento. Fica claro no Novo Testamento, também Paulo vai trazer a doutrina da Trindade, o que até então o Antigo Testamento é um só Deus. Agora são 3 em 1, já não é mais um só Deus. E isso ainda continua teocêntrico, ainda continuamos adorando a um só Deus, ainda que seja um Deus composto em 3, são 3 em 1. A doutrina da salvação já começou a ser sistematizada, já começou a ser formada já, para então chegar a esse mistério. E esse mistério, o texto áureo nos deixa bem claro que Paulo vai dizer que noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens como agora, mas tem sido revelado pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele que é um dos mistérios que Paulo vai também trazer luz, aquilo que está oculto, que está escurecido, vem a ser esclarecido no Novo Testamento. O Espírito Santo é um deles e é ele que vai trazer luz para Paulo.
É ele que vai dar as diretrizes para Paulo e trazer as revelações para Paulo. Aqui nós vamos ver o mistério da igreja, que é o que está tratando aqui o comentarista, o que está tratando Efésios capítulo 3, que é a igreja. Mas já muito do mistério de Deus já foi revelado. Não como nos dias de hoje. Mesmo no tempo de Paulo, o mistério não era revelado como é nos dias de hoje. E quando nos chega uma revelação, ela tem que ser firmada, baseada no Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver aqui, daqui a pouquinho, sobre a interpretação e revelação. O mistério, o subtópico 3, o mistério e os profetas da antiga aliança. Quando fala sobre o mistério e os profetas da antiga aliança, porque agora está falando aos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Os do Antigo Testamento não tinha a revelação como agora está tendo, mas tinha. E não só existia essa revelação, como eles falaram sobre esse mistério. Nos traz aqui algum respaldo bíblico aqui. Aqui fala Gênesis 12, 3, porque aqui o mistério é a igreja. E Gênesis 12 é a chamada de Abraão. No versículo 3, Deus vai dizer assim, ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, esse mistério que vem a ser revelado para Paulo, que é sobre a igreja, a eclésia, tirados para fora, é de unir judeus e gentios em um só povo. É ser uma só nação. Quando está tratando disso aqui, Gênesis 12, 3, já está lá falando sobre em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas, não é somente as famílias dos judeus, mas todas as famílias da terra, todas as nações, povos, tribos, todos serão benditos nos judeus. Aqui também eles vão trazer Gênesis 22, 18, referências bíblicas, Isaías 11, 10, 49, 6, 54, 1 ao 3, 61 ao 3 e Malaquias 1, 11. São referências bíblicas para ver que sobre o mistério não estava revelado a eles como está sendo revelado agora. Mas eles mesmos falaram sobre esse mistério. Todos esses versículos são referências aonde está tratando da igreja do Senhor, que lá está oculto. Está lá, mas está oculto. É um embrião que vai ser corpo formado agora no Novo Testamento. O próprio João, capítulo 10, versículo 16, Jesus mesmo vai dizer, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Quem é? Os gentios. Não são do aprisco dos judeus, mas são ovelhas do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2 e versículo 8, ele vai falar que o poder operou nele com eficácia. O poder de Deus operou nele com eficácia para com os gentios. Paulo mesmo sabia e entendia que ele era o apóstolo dos gentios. E sendo ele apóstolo dos gentios, ele começa a trazer agora uma revelação que vem sido revelado a ele de que judeus e gentios não faz diferença para o Senhor. Não tem classe, não tem etnia, não tem separação, não tem divisão. Os dois está sendo formado um só povo, que é a igreja do Senhor. Tópico segundo, o mistério revelado no Novo Testamento. Vai falar sobre revelado aos apóstolos e profetas. Aqui vai trazer Gálatas 1:11, que Paulo vai dizer que o que ele aprendeu, irmãos, não veio de homens. Ele estudou aos pés de Gamaliel. Paulo, na sua conversão, quando foi chamado ao cristianismo, 14 anos ele esteve estudando aos pés do Senhor, aos pés de Cristo. 1 Coríntios 11, 23, ele vai dizer o que eu aprendi do Senhor. Algumas vezes você vai ver na Bíblia Paulo dizendo o que eu aprendi do Senhor. Então, para ele não veio nenhuma revelação por sabedoria humana. Não veio dos cursos acadêmicos, das escolas de teologia, dos pés de Gamaliel, o sábio rabino da época, não. Tudo isso veio do Senhor. Veio da parte de Deus. Vai dizer assim, ó, o raciocínio intelectual, ele não veio de raciocínio intelectual
O mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana, não é nas faculdades que nos vai ser revelado. Ei, o mistério todo ele nos vai ser revelado pelo Espírito Santo de Deus. O comentarista aqui, interagindo com o professor, ele nos coloca algo que é bem interessante, interagindo com o professor. Por meio das Sagradas Escrituras, temos o privilégio de termos acesso ao mistério que esteve oculto desde todos os séculos, revelado aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Então, por meio das Sagradas Escrituras, aqui, irmãos, nós vimos que é um erro o homem querer interpretar a Bíblia, o homem querer interpretar a palavra de Deus, homem nenhum. Independente de curso teológico, de escola teológica, de qual formação teológica, independente da formação de faculdades, não interpreta a Escritura, homem nenhum. Quem interpreta a Escritura é o Santo Espírito de Deus. O que ele faz é interpretar as Escrituras e revelar ao homem. Paulo está falando, ele não interpretou a Escritura, mas foi revelado a ele segundo as Escrituras, segundo os escritos. Paulo não trouxe isso de uma visão, de um sonho, uma revelação, não foi nada algo assim sobrenatural. O sobrenatural que tem aqui é o Espírito Santo de Deus, que traz a revelação para o homem. Ora, me diz, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 20, que nenhuma profecia, a maior das profecias é a palavra de Deus, e nenhuma profecia, ela é de pessoal a interpretação. Ela não é de individual interpretação nenhuma. Ainda, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a palavra de Deus é inspirada. Quando fala de inspirada, está falando de theopneustos, está falando de soprado por Deus. O ar de Deus, o fôlego de Deus. E isto é a interpretação. Vem do ar de Deus, do respirar de Deus, do ar de Deus. Assim como o homem tem o theopneustos lá, quando o homem é soprado nas suas narinas, as escrituras também, ela é inspirada, soprada por Deus. E ele é quem inspirou, ele é quem escreveu, ele é o autor, ele é o guardador das escrituras, o Espírito Santo de Deus, e ele é o intérprete. Sabe por quê que tem tantas divisões teológicas? Por que existe pós-milenismo, amilenismo, pré-milenismo? Sabe por que existe isso? Erros de interpretação. Sabe por que existe isso? Porque homens querem interpretar aquilo que só o Espírito Santo pode interpretar. Por que tem pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, mesotribulacionismo, arrebatamento parcial? Por quê? Por que tem a teoria da lacuna? Por que tem tantas divisões como tricotomistas e dicotomistas sobre a trindade? Um só Deus, três deuses em um. Por que toda essa confusão que parece colocar a Bíblia em choque? Por que existem os calvinistas e arminianos? Por quê? Em uma dessas correntes, em uma dessas teologias, nós estamos, cada um de nós, envolvidos, inseridos nela. Mas por que tem tudo essa confusão? Erros de interpretação. E o Espírito Santo quer dizer qual que está certo, qual que está errado, nem se preocupa com isso. O Espírito Santo quer revelar a sua palavra. Para mim, não é importante quem está certo, quem está errado. É calvinista, é arminiano, é pré, é pós. Como é que funciona esse negócio? A teoria da lacuna, existe ou não existe? Houve ou não houve? Criacionismo e evolucionismo, como é que fica esse negócio? Não me importa nada disso. E quem está certo, quem está errado, não me importa. Importa que o Espírito Santo de Deus nos revele a sua verdade. E nós vamos andar segundo a sua verdade. Então, a interpretação veio pelos escritos. Paulo tinha os rolos, Paulo tinha os escritos em suas mãos.
Paulo mesmo vai saber e começa a entender, conforme os escritos, de que Deus quer formar um povo só, de dois ele quer fazer um só nele, que é judeus e gentios. Paulo começa a entender isso, vem sido desenvolvido pelo Espírito Santo de Deus, revelado a ele, e ele traz então isso para a igreja do Senhor, para nós nos dias de hoje. Não vem, irmãos, de sonho, visão, revelação, como tem. Deus me revelou aqui, Deus me revelou ali, e eu sonhei, e veio uma visão, e eu fui arrebatado, e eu fui no inferno, e foi no céu, e tem tudo esse negócio aí, queridos, isso só vale. Pode ser? Pode, porque ele é Deus, e ele faz o que ele quer, como ele quer, da maneira que ele quer, do jeito que ele quer, com quem ele quer. Não tem problema em reconhecer que Deus pode fazer, mas ele só vai revelar algo se for firmado na sua palavra. Se confronta, afronta, distorce a palavra de Deus, então não foi Deus. Mas a homilética não é a arte de pregar? Sim. E a hermenêutica não é a arte de interpretar textos? Sim. E a exegese não é a arte de extrair do texto, ou seja, entra no texto, fica no texto e sai do texto e traz dali a revelação, tesouros escondidos? Não é essa a lei da teologia? Sim, meus queridos, é isso mesmo. Mas a arte de interpretar textos é firmado no Espírito Santo de Deus. Ele vai buscar em Deus, é o Espírito Santo de Deus que vai interpretar. O homem não interpreta. O homem traz a revelação da interpretação de Deus para a igreja do Senhor. O subtópico 2, o mistério oculto revelado. Então, em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Lembrando que quando em Efésios capítulo 3 vem ser revelada a igreja está inserida em Jesus Cristo. O primeiro mistério a ser revelado é Jesus Cristo de Nazaré. Todos os profetas escreveram a respeito do Messias, escreveram a respeito de Jesus Cristo. Todos os profetas, e tem profetas messiânicos, como Isaías falou, vários, Zacarias, Malaquias falaram sobre o Messias. Todos os profetas trouxeram seus salmos, fala sobre o Messias. Então, esse foi o primeiro mistério a ser revelado. Santíssima Trindade, mistério que já tem sido revelado. Em Efésios 3, está falando sobre a igreja. E falando sobre a igreja, fala sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Então, ele vai juntar judeus e gentios. Judeu é o de nação israelita, nasceu de Israel, é judeu por nacionalidade. Gentil quem é? Gentil é todo aquele que não é judeu. Então, se não é judeu da nação de Israel, é gentil, todos eles. Agora tem os prosélitos também. Prosélito o que é? São aqueles que não são judeus, mas professam a fé dos judeus, professam a religião judaica. Os prosélitos não são judeus, mas eles entram para o judaísmo, são chamados prosélitos, ou seja, faz parte do nosso ritual, dos nossos costumes, anda segundo as nossas leis, mas eles não são de nação israelita. Hoje, judeus, prosélitos, gentios, todos só têm uma maneira de chegar ao cristianismo. É por meio de Cristo, por meio de Jesus Cristo de Nazaré. E fala no tópico 3, o mistério pré-estabelecido por Deus e as riquezas insondáveis de Cristo. O subtópico 1, o subtópico 2, o eterno propósito em Cristo. E subtópico 3, o plano divinamente pré-estabelecido. Aqui vai falar de que Deus não foi pego de surpresa. Quando Adão errou, Deus não foi pego de surpresa e não foi um plano B. Tem que ver agora qual é o escape, como que vamos resolver. O homem pecou, não foi assim que aconteceu. Não existe plano B para Deus. Deus tem seus planos, seus decretos muito bem formados antes da fundação do mundo. Então ele já tinha preparado.
Desde antes da fundação do mundo, ele já tinha preparado a igreja, pelo qual viria, então, as riquezas insondáveis de Cristo, que não tem como sondar, só o Espírito Santo de Deus nos revela. Queridos, a palavra de Deus é fonte inesgotável, é fonte de riquezas de valores. Isto aqui tem aqui tesouros escondidos e que ainda hoje o Espírito Santo de Deus revela aos seus santos através das Escrituras. Já foi revelado, já está revelado, já foi revelado aos santos apóstolos e santos profetas do Novo Testamento, mas está escondidinho aqui dentro. E tem revelações aqui que já foi revelado, mas ainda o homem não teve um acesso tal, um acesso total. E conforme nós nos colocamos a estudar a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus tem muito a nos revelar de tesouros escondidos. Quantas são as vezes que você ouve alguém pregar, alguém ministrar um texto tão batido, tão discutido, tão falado, e que você ouviu por muitas e muitas vezes, mas nunca com tal revelação. Por quê? Porque os mistérios, as riquezas insondáveis, ainda estão sendo esclarecidas pelo nosso amado Deus, ainda está sendo revelado a nós pelo amado Espírito Santo de Deus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus Cristo.